Bom, então vamos ver uma aula aqui sobre polímeros, certo? O que são polímeros, né? Polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, formadas pela união de partes menores. O termo poli significa várias, né? E o termo meros significa partes. Então, o polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, de alto peso molecular, formada pela união de várias partes menores, sendo que cada uma dessas partes menores recebe o nome de monômero, certo? Mas onde a gente encontra esses polímeros diariamente, né? Por exemplo, nos materiais plásticos. Vivemos hoje a era do plástico, né? A maior parte das embalagens que produzimos são embalagens plásticas. Então aqui o plástico granulado é uma espécie de polímero. O material utilizado na confecção de cartão de crédito, os canos de PVC, policloreto de vinila, e os materiais descartáveis que utilizamos no dia a dia, né? Os pratos descartáveis, copos descartáveis, são todos materiais poliméricos. Antes da gente continuar a falar dos polímeros, vamos dar uma revisada nos principais grupos funcionais da química orgânica, que é uma coisa importante para você ter ideia, né? Então, quais são os principais grupos funcionais da química orgânica? Vamos ver. Eu desenhei aqui uma molécula grande, aqui, só para você relembrar, certo? Dá uma olhada aqui, então. Quando a gente tem um C dupla O, uma carbonila primária na ponta, isso aqui é um aldeído, certo? Função aldeído. Quando tem uma carbonila secundária entre carbonos, função cetona. Aqui faltou um hidrogênio. Quando tem uma hidroxila ligada a carbono saturado, que só faz ligação simples, álcool. Hidroxila ligada ao anel aromático, fenol. C dupla O entre carbonos, éster. E C dupla O, OH na ponta, isso aqui é uma carboxila, né? Função ácido carboxílico, legal? Aqui também, ó, ácido carboxílico, NH2, função amina. C dupla O ligada a nitrogênio aqui, função amida. Tudo bem? Então essas são as principais funções orgânicas que a gente precisa relembrar para tratar dos temas de polímeros. Vamos só discutir mais um pouquinho a ideia básica do polímero, agora que a gente já revisou as funções orgânicas. Legal? Vamos ver então. Dá uma olhada aqui. Qual que é o modelo de uma polimerização, né? Que vai envolver ou não aquelas funções orgânicas. O polímero é como se fosse uma sequência de partes menores que estão conectadas, ligadas. E essa parte menor recebe o nome de monômero. Então é como se fosse um vagãozinho de trem engatado no outro, formando uma estrutura maior, que seria a sequência de vagões ligados. Então vamos ver essa ideia? Aqui, ó. Então é como se cada parte do trem, cada vagão do trem, fosse um monômero. E quando a gente conecta esses monômeros ligados aqui, ó, dão origem ao polímero. Seriam os vagões conectados. Beleza? Por isso que o polímero é uma macromolécula, uma estrutura grande. Então tá. Vamos dar sequência aqui nesse conjunto aqui, ó, estudando o que a gente chama dos polímeros de adição. Então vamos lá. O que são polímeros de adição? Polímeros de adição são aqueles que são formados a partir de um monômero insaturado. Ou seja, monômero insaturado que vai apresentar dupla ligação entre átomos de carbono. Pode aparecer também a presença de ligação tripla, mas principalmente a ligação dupla. Quando a gente tem a presença da ligação dupla entre átomos de carbono, uma das ligações a gente chama de ligação sigma e a outra ligação é a ligação pi. Qual que é a ideia que você tem que ter em mente? Que a ligação pi ela é fraca. A ligação pi não aguenta, a ligação pi arrebenta. E é a quebra dessa ligação pi que vai permitir que esse átomo de carbono e esse se liguem às demais estruturas. Porque quando a gente quebra essa ligação pi, esse átomo de carbono poderia fazer mais uma ligação aqui, e esse átomo de carbono aqui também. A gente vai juntar N monômeros e uma quantidade aqui de N de monômeros, e esses monômeros conectados sempre dá origem a um polímero. E o polímero, ele é a macromolécula. Então vamos ver agora os principais monômeros, legal? E os polímeros. Vamos ver então. Então, olha lá. Dá uma olhada aqui, ó.
esse monômero aqui, ele é o eteno, também chamado de etileno. Então tem a ligação sigma e a ligação pi. Imagina várias moléculas dessa, uma do lado da outra, como se fossem os vagõezinhos de trem. Quando a gente faz a polimerização, na pressão e temperatura adequada à utilização de catalisador, a ligação pi é fraca, a ligação pi não aguenta, a ligação pi arrebenta. E aí, quebrando a ligação pi, esses carbonos aqui podem se conectar a outra molécula que estaria do lado deles. E aí a gente vai engatando os vagõezinhos. Se esse é o etileno, o nome do polímero é dado a partir do nome do monômero, nesse caso, colocando a palavra poli na frente. Então esse aqui seria o polietileno. E a gente conectou N moléculas de etileno para formar o polietileno. Aqui é a mesma coisa, a ligação pi, ligação sigma. Aí o nome desse cara aqui, propileno. Certo? Então, aqui ó, o propileno, ele tem a dupla ligação entre átomos de carbono. A ligação pi é fraca, a ligação pi não aguenta, a ligação pi arrebenta. E aí a gente pode ligar várias moléculas entre si. Então esse aqui seria o polipropileno. Legal? Sem problema? Vamos ver mais alguns casos. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele é o cloreto de vinila, né? Cloreto, então vamos lá, cloreto de vinila. Tem a ligação pi e a ligação sigma. Quando a gente quebra a ligação pi, vai polimerizar. Então esse aqui seria o policloreto de vinila. O policloreto de vinila, que a sigla em inglês é polyvinyl chloride, certo? Polyvinyl chloride, você viu que o meu inglês é muito bom. Chamado de PVC, né? Polyvinyl chloride. Policloreto de vinila. Legal? Formado nos tubos e conexões, né? Cano de plástico. Esse cara aqui, o nome desse monômero, é estireno. Então tem a ligação pi e a ligação sigma. A ligação pi é fraca, a ligação pi não aguenta, a ligação pi rebenta, arrebenta. E uma molécula poderia se conectar a outra. N moléculas. Então esse aqui seria o poliestireno. O poliestireno é um plástico que, quando injetado com ar e expandido, ele forma o isopor, que a gente utiliza nas embalagens diariamente. Olha lá, mais um aqui para você aprender. Esse aqui é o tetrafluoretileno. Tetrafluoretileno, quando a gente polimeriza ele, ele vai dar origem ao politetrafluoretileno. O politetrafluoretileno recebe um nome comercial, que é o Teflon, que é utilizado para revestimento de superfícies para que elas fiquem antiaderentes, como por exemplo nessas imagens. Aqui, essa frigideira aqui, ela é revestida de Teflon, que é um polímero antiaderente. E aqui, essa caixinha aqui é feita de isopor, que é o poliestireno, quando injetado no ar e expandido. Certo? Espero que você tenha entendido. Tem uma tarefinha para você fazer, a gente já volta.